E no Nova Talk de hoje, o review da primeira temporada da nova geração, Jornada nas Estrelas The Next Generation. A gente já fez o review da primeira temporada de Enterprise. Sim. E a gente prometeu fazer um review de mais temporadas, então vamos fazer um review da nova geração. Então nós vamos começar com a nova geração, são 7 temporadas. Pegar lá na primeira temporada. A gente vai terminar de fazer review de todas as temporadas de Star Trek em 2030. Putz, por aí, quando a gente ficar velho. São 7 temporadas, tá? Da nova geração. Foi a série de jornada que mais durou, que mais teve episódios. Mais teve episódio. A mais premiada também, né? Sim, sem dúvida. Ela ganhou muitas indicações, muitos prêmios, a Saturn Awards, outras coisas. Mas olha, no review da segunda temporada a gente dá os prêmios que ganhou. Então vamos lá. Ó. O primeiro episódio foi ao ar no dia 28 de setembro de 87. Esse eu sei, Encontro em Farpoint. Encontro em Farpoint. E ele basicamente, curiosidade, é o único episódio que não tem aquela introduçãozinha que já começa com o Picard, o espaço onde nenhum homem jamais esteve. E é o único episódio da história de Star Trek que não tem introdução antes da vinheta. Talvez eles quisessem fazer realmente como novidade e fazer isso em todos, mas viram que é mais legal ter uma introdução. É porque chama atenção. Se prendeu o cara no comecinho, é interessante. Mas eu achei um bom episódio, eu lembro da sensação de assistir, eu falei que tinha tantos anos sem jornada no ar, né? E aí a gente receber aqui no Brasil em fita cassete e assistir junto. Vocês inclusive fizeram uma reunião para assistir. Fizeram, a gente sempre fazia reuniões e chamava 20, 30, 50, às vezes mais. Isso foi antes da frota. Porque o episódio é de 87. De 87, né? Foi antes da frota. Isso daí foi poucas pessoas que estavam assistindo, eu nem lembro quem eram as pessoas, mas eram poucas pessoas, que era 87 e a frota nasceu em 89. Bem legal. Aí, assim, só pra colocar, a gente tem o Chef O'Brien no episódio, apesar de ninguém chamar ele de Chef O'Brien, a gente tem o Kill no episódio. Sim. Muito legal, e a gente tem o McCoy no episódio, né? Não, o McCoy é legal, aparecendo lá, fazendo a vistoria da nave. É bem legal. Apesar que eu achei que ele envelheceu, puseram uma maquiagem muito pesada nele. Ele já estava velho, mas não precisava ficar tão velho daquele jeito. Mas e é o seu McCoy, né? O McCoy é legal. E é tanta coisa, a gente conhecendo o Data pela primeira vez, o Riker sem barba, né? É muito interessante. Tudo novidade. E na época o fã não tinha a voz ativa, então o que vinha a gente aceitava e gostava e falava, puta, obrigado. Então era uma coisa mais de reverência. Você fala, puta, já recebi mais um episódio, que bom. E a primeira vez que você viu a Enterprise D, como é que foi? Eu adorei. Veja, a Enterprise do meu coração é a clássica e a reformada. O refit. Mas quando eu vi, eu falei, nossa, que nave linda, né? Que poder, que grandiosidade. A Enterprise D é maravilhosa. Demorou um pouquinho pra eu gostar dela, por causa que eu ainda olhava pro refit, olhar pro refit e falar aqui. A tua aqui, a que você mais gosta do refit? Isso aqui é a coisa mais linda que tem, né? Demorou um pouquinho, mas eventualmente eu comecei a olhar pra Enterprise D de uma maneira. Porque quem é fã, né, raiz, aquele fã desde sempre da série clássica, a Enterprise refit, Enterprise clássica é tua casa, então você se sente em casa, né? Você conhece os equipamentos, parece que você sabe andar nos corredores, aí você vê uma nova nave e você fala, puta, ok, mas é Enterprise, então já valia. E o Picard, que você achou ele como capitão? Porque você está conhecendo ele agora, porque agora é fácil chegar e falar melhor capitão de todos os tempos, mas você só tinha esse episódio, né? E até ele é muito diferente do Kirk, né? Não, era outra coisa, né? Um cara careca, não era atlético, né? Você fala, puta, sei lá, mas... o capitão fica na ponte, né? O capitão fica na ponte, ele não descia nos grupos, né, de desembarque, no away team. Mas um baita ator, né? A gente sabia que o cara era shakespeariano, então se for alguma coisa, vem aí. E ele sempre teve carisma. Pensando essa temporada é o Riker, se você for ver. Sim. O Riker é o personagem mais destaque dessa temporada. Que se você olhar, o Riker é muito parecido com o Kirk. Totalmente. Né? Heróico, péssimo ator. É tudo que o Kirk tinha, pegaram no Riker. E era pra ser o episódio dele, ele não conseguiu levar. Você colocava o Frakes e o Patrick na mesma cena atuando, não tem como o Patrick não roubar
Quark é um monstro da atuação, né? O cara não tem como. Eu diria que é o Pierluigi da nova frota, da frota estelar, né? Que você vai falar, vai para uma reunião, o cara vai dar uma palestra, você fica quieto, deixa ele falar e vai embora. Porque não dá para ficar junto. Mas vamos comentar alguns outros episódios, vai, tudo bem, ó. O segundo episódio da série vai ser The Naked Now, certo? Tá, que é uma cópia do The Naked Time. Uma continuação, né? Tá bom. Uma continuação. E aí inspirado, a gente vê... inspirado. E a gente vê, até o Data pega, né, a doença lá. Que é estranho pegar no Data, né? Eu nunca entendi bem. Porque, sei lá. É por causa que é DST, né, e ele vai pra cama com a É esquisito, é esquisito. Tudo bem, mas a gente tem alguns episódios, tá? Eu escolhi alguns episódios pra gente comentar. The Last Outpost, que é o episódio que a gente primeira vez conhece os Ferengues, né? Que é o primeiro contato com os Ferengues lá. As naves estão achando que um é o outro, mas na verdade era o planeta que tava ferrando com eles. É o planeta que tava com eles, eu lembro. Eles não se conheciam, ninguém tinha visto a raça ainda, né? Isso. E o interessante é que o Ferengue, líder do grupo de descida, é interpretado pelo Armin Shimmer, que depois vai ser o Quark. Que vai ser o Quark. Não, é interessante ver a raça. Não é um episódio top. Na verdade, a primeira temporada, poucos são episódios top, né? Você fala, nossa, é super memorável. Mas ok. Eles ainda não sabiam onde é. Que nem, por exemplo, o próximo que eu anotei aqui pra gente comentar é o The Battle, que seria quando eles acham a Stargazer perdida e a gente vai ter a manobra Picard. Não, isso é legal, é um episódio legal. É um episódio divertido, é um episódio legal. A gente tem lá o Damon Bock, né, querendo se vingar da morte do filho dele contra o Picard. Sim. É bem interessante. E aliás, o nome da Stargazer seria a classe Constellation, era para ser Constitution. Eles redublaram, porque na hora eles queriam essa nave contra a Enterprise D, mas na hora eles falaram, não, melhor não, né? Vai mudar a estrutura da Stargazer. Exato. Mas a manobra Picard é conhecida desde esse episódio e é bacana. Super interessante. Outro episódio muito interessante é o episódio Justice, que eles vão para aquele planeta que tá todo mundo praticamente pelado e o Wesley leva uma pena de morte por quebrar uma regra. Umas plantinhas lá. Assim, esse episódio é interessante porque ele discutir a pena de morte, né? Eles falam. Uma alegoria, né? Fizeram uma alegoria num outro planeta para discutir a pena de morte, que é uma coisa que Jornada sempre fez, né? Discutir coisas que existem hoje. Isso é uma das coisas que muita gente critica, tanto o Discovery quanto o Picard, é que fala antigamente os problemas não eram a Federação, eram os planetas que a gente visitava e os humanos todos. Hoje não, hoje os problemas são a própria Federação. Você acha que a maneira devia voltar a ser alegorias? Porque alegoria, qual é o bom da alegoria? O bom da alegoria é que eu não estou esfregando na cara de ninguém. Exatamente. A alegoria, você olha lá longe e fala, puta, o problema é deles. Na verdade, é um reflexo no espelho. Né? É um reflexo, o problema é nosso, a gente está vendo nos olhos dos outros ou aparentemente dos olhos dos outros. Exatamente. Então a gente vê no outro e tenta entender e relacionar. Quando na série Discovery ou no Picard você fala, o problema é nosso e a gente que tem culpa, é a gente que tem problema, aí fica mais pesado, entendeu? Isso é diferente. Aí muita gente fala, poxa, a Federação já não é a mesma. Na verdade, o ser humano está assumindo para si a sua característica de ser humano, que tem vários problemas de relacionamento. Esse que é o problema, porque que o Gene queria que a gente não tivesse mais esses problemas na obra dele. E parece que eles estão voltando, né? Mas aqui, assim... Eu gosto do episódio, ele é um pouco meio lento, né? Aquela galera pelada andando pra lá e pra cá e tal. Cansa, é um episódio cansado. Se você pegar hoje, eu acho que você fala, vou trocar, não dá não. Tudo bem, e vamos... De todos até agora, é um que eu acho que eu não continuaria assistindo mais do que 15 minutos. Eu escolhi alguns, né, pra falar a verdade, porque não dá pra falar de tudo todos. Bem, tem 25, 26. Episódio pra caramba. Mas 26 minutos. Aí a gente vai pra Hide and Kill, que é a segunda participação do Kill. E assim, o episódio o Kill dessa vez decidiu testar o Riker. Você vê como essa temporada é do Riker, né? O Kill decidiu testar o Riker. O interessante é que esse episódio vai dar profundidade para os próximos episódios do Kill, que ele sente que a sociedade Kill está estagnada, né? Sim. E a gente vai ver isso em Voyager. E aí ele quer movimento mexendo com a gente. Quer dizer, ele deve estar aprendendo algo, ou reaprendendo, ou lembrando algo que eles já perderam, né? De alguma forma. Esse é o primeiro episódio que a gente vai ver dicas de que ele estava revoltado com a sociedade dele. Sim, né? Ele queria largar. Ele queria trazer o Riker para a sociedade dele, lembra? É bem interessante. Depois desse, só no Kill Who, né?
Depois desse, ele só vai voltar só no Kill Who. Aí depois ele vem no Kill Less, na terceira temporada. Tem uma temporada que agora eu não vou lembrar qual que ele não tá, mas ele tem pelo menos um episódio por temporada, né? O recorrente. Sempre tem. Muito bem, aí a gente vai pra Raven, né? Que seria o primeiro episódio que a gente vai ter a mãe da Troy, né? Você lembra que aparece aquela caixa estranha, sim, ela vai casar e tá tendo uma infecção de vírus numa nave que vem chegando pro planeta, né? Eu acho que o que vale a pena realmente desse episódio é a gente conhecer a Lwaxana Troy. Lwaxana Troy, né? Ela é aquela falastrona. A Majel tá fantástica. A Majel Barrett interpretou maravilhosamente bem o personagem. Foi feito pra ela, né? Ela deve ter falado, pode me jogar em algum personagem? E nada melhor que a mãe da Diana, né? Ela é a mãe da Diana e é legal que a Marina sempre fala que a Majel tratava ela como uma filha mesmo, né? Como uma filha que elas nunca tiveram, porque eles só tiveram o Eugene, né? E a Diana era muito nova nessa época. Ela tinha uns 20 e poucos anos, era super jovem. E a Majel já era uma senhora. Era uma senhora. Majel Barrett Roddenberry. Majel Barrett Roddenberry. É muito legal, eu adorava a Lwaxana. O Picard ficava totalmente, né, envergonhado, perdido com ela. Isso era legal também, né? Porque era um dos raros momentos em que o Picard se perdia, né? Ele falava, chega, não, alguém fica no meu lugar. Sim, inclusive é desse episódio que ela faz ele carregar a mala, lembra? Ele carrega a mala. Você vai carregar a mala? Foi bom. Episódio, esse vale a pena pra dar risada, esse é bacana. Muito bom. Aí a gente vai ter Data Lore, que é quando a gente vai conhecer mais do Data. Né? O Lore tá na... O Lore aparece já na primeira temporada. Esse episódio é legal. A gente descobre quem é o Noonien Sung, quem é o Lore, quem é o Data. Mas esse episódio tem tanto Wesley. Tem tanto Wesley nesse episódio que me irrita. Tipo, o Wesley tá falando coisas, tipo, absurdamente óbvias e ninguém tá dando bola porque é o Wesley falando. Mas você sabe que na época que eu assisti, não me incomodou, eu lembro. Eu falava, pô, o Wesley até que é legal. Não, mas o problema é que o Wesley... É que deram uma overdose de Wesley, né? Não, essa temporada tem muito Wesley. Porque o Wesley aí, por enquanto ele não tava enchendo o saco. Você tava vendo um menino prodígio querendo arrumar o seu lugar e tal. É que chega uma hora que os diálogos dele começam a cansar. Você fala, pô, chega, meu, tá bom, deixa ele no lugar dele lá. Mas foi legal ver o Noonien Sung. A gente vai ver o Sung. A gente não viu ainda, né? Temporada. A gente só sabe, né? A gente sabe que o Lore também como malvado e ele atuando em 2 papéis, é bem legal. E ele vai continuar também por um bom tempo aí. Aí a gente tem outro episódio super interessante. Na verdade vai continuar até o Picard. Vai. Aí a gente tem outro episódio super interessante que é Angel One. Por quê? O que acontece? Eles são chamados para uma sociedade totalmente marquiatral de mulheres, certo? Que eles têm que ir lá. E os homens são segunda classe. São segunda classe. Que esse foi a alegoria para tratar de machismo. Exatamente. Né? Exatamente. Essa é uma das... Ok, o episódio não é fantástico, mas esse negócio de que jogar na cara do homem, você ia gostar de ser tratado do jeito que você trata as mulheres? Então aí você faz a inversão dos papéis. Ok. É uma crítica. É aquilo que a gente está falando, né? Só que não é na Terra, é em outro lugar. É em outro lugar. Na Terra nós já resolvemos a questão. Homem e mulher é tudo ser humano. Isso. Enquanto isso, está tendo uma epidemia na nave e soldata pode, né? Exatamente. A galera gosta de epidemia, né? Uma epidemia é uma coisa que acontece. Não sei se você estava pronto, mas aconteceu. Bem, estamos chegando no final da temporada. Skin of Evil, a Tasha morrendo. Esse episódio é complicado, né? Primeiro, olha, vale por uma coisa que nunca havia acontecido. Mataram um personagem principal. Isso daí que chocou. Falou, puta, mataram a chefe de segurança, cara! Isso nunca havia acontecido. Isso foi um choque, isso é uma novidade. Sim, sem dúvida. A morte dela não foi nada muito digna. Não, ela morreu como ela mesma. Eu lembro que eu estava num Track Dia Feliz que o Ralph fazia. Ela estava no palco e ela falou, eu morri com uma camisa vermelha. Morreu que nem uma tonta, foi puxada pela gosma preta lá. A gosma preta super poderosa, uma coisa, ficou bobo o episódio. Eles só vencem porque o Picard é mais inteligente que ela e tal, mas aquela cena final no holodeck dela falando tchau pra eles é bonitinho. É bonito pela despedida e tal, e no final a gente se arrepende, né, que ela volta como Tasha Yar. Ela volta
volta, mas né, tal. Bem, aí a gente vai ter chegando Conspiracy, que é um episódio que na verdade que liga com o Coming of Age, que é quando aquela raça de bichinhos entra nos oficiais da frota e fazem a conspiração lá interna, né? Esse episódio tá longe da minha cabeça. Sabe como é que é? Os almirantes da frota estão infiltrados, estão sendo dominados pelos coisinhos e tal e coisa. O interessante é que esse episódio termina com esses bichinhos mandando uma mensagem para casa deles. E a gente nunca teve a continuação desse plot até hoje no Star Trek. Ainda bem, né? E finalmente, fechando o último episódio. O último episódio da temporada foi ao ar no dia 19 de maio de 88, Neutral Zone, né? Que a gente vai ter o pessoal do passado sendo descongelado no meio de uma crise com os Romulanos. Exato. Bacana esse episódio. Então, nesse episódio, por exemplo, que o Picard explica que capitalismo é coisa do passado. Isso, que eles não usam mais o dinheiro. Esse episódio aí também a gente vai ter falando que os Romulanos voltaram. Vai ser a primeira vez que a gente vai ver a nova ave de rapina, né? The Warbird. The Warbird. Linda. Bonito aqui. Linda. Bonito. E esse episódio eles estão indo investigar, na verdade, colônias que eram arrancadas do chão, que depois a gente vai descobrir que foram os Borgs que tiraram, né? Exato. Então tem uma deixa pra próxima temporada. Já deixa, exatamente. Porque a nova geração. Bom episódio. Sim, a nova geração começou essa coisa de episódios contidos, com começo, meio e fim, mas vamos dar dicas do que vai vir. Vamos tentar fazer que... Eles tinham uma visão a longo prazo, acho que eles sabiam que 3 a 5 temporadas iriam rolar. Sim. Né? Não ia ser menos que isso. E tinha que realmente deixar plots, né? Deixar novidades para o futuro. E o Kill já é a novidade de sempre. Aí o Kill já apresenta os Borgs. E aí vai, né? Então você vai tendo... Aí você tem o Sung aparecendo de novo, você tem o Lore aparecendo de novo. Muitas coisas a Luxana Troy... assim, eu acho uma temporada fraca. Eu acho. Não a foi primeira mesmo. temporada Foi. Se fosse fraca, passar hoje com os fãs de hoje, ela não se manteria. Dizem que ela só se manteve mesmo por causa que deu o problema da crise dos roteiristas. E não tinha novas séries, então... Então mantém mais um ano aí. Vamos ver se tem roteirista pra próxima. Ainda bem. Sim, mas é que, assim... É uma temporada muito importante para estabelecer os personagens, o que é o universo do futuro, do século 24 e tal. Então ela é muito importante pro plot geral. E essa temporada que vai dar início do que depois vai virar a Era Berman, que apesar disso aqui ainda ser Gene Roddenberry... Sim, Gene Roddenberry, mas daqui 2 anos o Gene se afasta completamente. E isso vai dar início para aquele mundo interconectado de Deep Space Nine, Voyager, filmes, tal, Enterprise vindo depois. Então é muito importante isso aqui para estabelecer o século 24. Por isso que eu gosto. E outra, né? Devolveu pro fã Jornada nas Estrelas. Sim, sim. Não, é fraco. É fraco. O primeiro ano é fraco. Se você pegar aí Covid-19, você maratonar o primeiro ano, você fala, puxa, você vai ficar meio bravo. Difícil esse primeiro ano. Mas eu recomendo que você assista com um olho mais saudoso. Exato. Pra quem nunca viu, vai devagar, né? Dá uma chance aí pra série, porque a série fica muito boa do terceiro ano pra frente. Mas é isso, né? Eu acho que é assim, deu um bate-papo sobre então, gente, Jornada nas Estrelas Nova Geração. Se você está conhecendo o canal agora, nós somos um fã-clube. Exatamente. Certo? Nós damos material para os nossos sócios. Nós temos publicações, nós temos o associado e ele tem uma mensalidade e aí essa mensalidade é revertida em produtos. Um deles é uma revista de 40 páginas chamada Diário de Bordo, que ele recebe a cada 2 meses. Outro é um compêndio. A outra revista é o Diário de Bordo Suplemento. Nós temos vários boletins. Carteirinha. Nós temos carteirinha normal com a sua patente para dar uma simbolizada de jornada, né? O universo de jornada. Nós temos às vezes carteirinhas comemorativas como a de Star Trek Picard e temos os nossos super eventos anuais ou 2 vezes por ano, que são as convenções chamadas StarCon. E o que acontece no StarCon? Nós trazemos atores e às vezes até consultores de Jornadas Estrelas para o Brasil. Então, todo ano, pelo menos uma convenção de Jornada nas Estrelas com um ator de Jornada nas Estrelas no Brasil, pelo menos tem sido o nosso mote nos últimos 3, 4 anos. Bem, gente, então é isso. Curte, compartilha, comenta. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e fique ligado em tudo. E entra no nosso site lá, novafrotabr.com.